Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar com a análise de mar português da mensagem de Fernando Pessoa. Na aula passada estivemos a analisar o quarto poema da segunda parte da mensagem, neste caso o Estrengo, e agora vamos passar à análise do quinto poema, Epitáfio, de Bartolomeu Dias. E vou passar então agora a ler o poema. Quinto, Epitáfio de Bartolomeu Dias. Jaz aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. Este poema, como podemos ver pelo título e pelo próprio poema em si, tem como centro a personagem histórica de Bartolomeu Dias. E quem é que foi Bartolomeu Dias? Bartolomeu Dias foi um navegador com muita experiência, quer a nível das matemáticas e também da astronomia, tinha também muita experiência colonial. E Dom João II viu nele a figura ideal para conseguir transpor aquilo que nunca tinha sido conseguido ultrapassar e que era naquele momento considerado o Cabo das Tormentas e depois mais tarde vai então ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Ou seja, neste momento ainda não se conseguia fazer a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Ora, este navegador foi o primeiro a chegar ao Cabo das Tormentas e foi ele que o batizou assim, precisamente por lá haver muitas tempestades e muitos ventos, a palavra tormenta quer dizer tempestade, em 1488. Ora, a sua expedição partiu de Lisboa em agosto de 1487 e chegou ao Golfo de Santa Maria da Conceição a 8 de dezembro. Este golfo, ou Walvis Bay, na atual Namíbia, era o ponto mais a sul que tinha sido cartografado pela expedição de Diogo Cão. Continuou depois para sul, encontrou a Angra dos Ilhéus, continuou a navegar ao longo da costa. Foi cartografando diversas baías daquilo que é a atual África do Sul, até chegar à Baía de Algoa, a 800 km do Cabo da Boa Esperança. No entanto, a tripulação já estava cansada, estavam a ficar sem mantimentos, sem água, revoltou-se e obrigou a voltar para trás. E uma vez que para lá tinha contornado o cabo por alto mar, não o tinha conseguido então ver, à vinda para cá, como já estavam com a costa visível, conseguiram encontrá-lo. Na viagem de volta aproveitou para colocar alguns padrões de pedra nos sítios descobertos, a atual False Island, o Cabo da Boa Esperança e o Cabo da Volta, hoje Dias Point. Regressa a Lisboa em dezembro de 1488. Apesar do sucesso da sua descoberta, nunca foi recompensado por isso. Em 1500 vai ser o principal navegador da esquadra de Pedro Álvares Cabral. E a carta de Pero Vaz de Caminha vai fazer várias referências a ele, indicando a confiança que tinha nele o capitão Mor. Após a descoberta do Brasil, um mês depois, volta a embarcar numa viagem em direção ao Cabo das Tormentas, onde a nau onde se encontrava acaba por naufragar e vai falecer a 29 de maio de 1500. Ora, na única estrofe deste poema encontramos então a indicação de que Bartolomeu Dias se encontra enterrado precisamente numa praia do Cabo das Tormentas. Um cabo que antigamente era muito temido, uma vez que não havia possibilidade de fazer a sua passagem, mas que neste momento já ninguém o teme. É curioso como Fernando Pessoa não nos coloca a personagem histórica em vida, mas sim já depois de morto. E enquanto que no poema anterior nós tínhamos uma personagem viva, mas era apenas o piloto da nau, neste momento temos uma figura histórica proeminente que marcou de forma bastante indelével a história das descobertas marítimas portuguesas, mas que também mostra uma grande ironia nesta figura histórica. Curiosamente, Fernando Pessoa não nos vai mostrar um Bartolomeu Dias vivo, mas sim já a sua figura morta. E isto acaba por ser um bocadinho irónico pelo facto de ele ter falecido precisamente no mesmo sítio que ele virara 12 anos antes. Portanto, acaba por ser uma espécie de morte simbólica. E se nos lembrarmos que no episódio do Adamastor, que nós encontramos nos Lusíadas, Camões já tinha colocado na boca do Adamastor uma profecia. E vou passar a ler. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu-se uma vingança. Ora, Camões referiu-se então à sua morte e Fernando Pessoa acaba por lhe fazer o seu enterro. E diz que Bartolomeu Dias jaz na pequena praia Extrema. Ora, esta pequena praia poderá tratar-se da pequena praia onde a expedição de Bartolomeu Dias ancorou no dia 3 de fevereiro de 1488 e que ladeava o grande penhasco no fim da África, a 34 graus e 22 minutos da latitude sul. E ele é então por isso considerado por Fernando Pessoa como o capitão do fim.
neste caso o fim do mundo, pois dobrado o assombro, dobrado este cabo que marcava o fim do mundo conhecido. E depois de dias, o que é que se acabou por concluir? Acabou-se por concluir que afinal o mar é o mesmo e que o fim do mundo era uma ilusão provocada pelo medo desconhecido. Sendo assim, não havia razões para temer este mostrengo, esta figura. E não é ao acaso que Fernando Pessoa evoca a figura de Atlas, o titã condenado por Zeus a carregar para todo o sempre o peso do céu nos seus ombros. Normalmente, quando nós vemos uma estátua de Atlas, encontramos-o sempre a carregar o mundo, o globo, nos seus ombros. Terminamos então aqui a análise do 5º poema do Mar Português, de Mensagem de Fernando Pessoa, e vamos passar à análise do poema 6 desta parte, Os Colombos. Vou passar então a ler o poema. 6. Os Colombos. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que do nosso encontrar foi achado ou não achado segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca ao longe e faz deles história. E por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. Temos precisamente aqui, a meio desta segunda parte, portanto é o poema 6 em 12, a figura referida de Cristóvão Colombo, o que é um bocado curioso, uma vez que Cristóvão Colombo acaba por não ser uma figura histórica ligada aos portugueses e à nação portuguesa. Ora, então quem é que foi Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador genovês, responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano a 12 de outubro de 1492. Para esta proeza estava sob as ordens dos reis católicos de Espanha. Ora, o navegador, antes de ir oferecer os seus préstimos ao rei espanhol, veio primeiro ao rei português. O seu irmão era cartógrafo em Lisboa e ele já estivera muitas vezes em Portugal e navegara também em naus portuguesas. Conhecia bem as novidades da época, as rotas, os mapas. No entanto, os conselheiros do rei acabaram por recusá-lo. E acabaram por recusá-lo porque perceberam que os seus cálculos estavam errados. Ele achava que a Índia estaria há poucos dias de navegação da Europa e os conselheiros do rei percebiam que isso não era verdade. Ora, Colombo foge então endividado para a Espanha e vai falar com a rainha Isabel a Católica. No entanto, será apenas anos mais tarde e apenas com a ajuda de um banqueiro influente que Colombo vai finalmente conseguir ter a sua frota. E apesar de os especialistas espanhóis também concordarem com os conselheiros do rei português, acharam que o risco valia a pena. Ora, obviamente que já sabemos que Colombo acabou por descobrir a América, apesar de ele achar que não, que tinha chegado à Índia e daí ter chamado índios aos indígenas que ele encontrou, e no regresso da primeira viagem acaba então por passar por Portugal, é recebido pelo rei, que o recebe com honras e deixa-o partir sem nenhuma vingança. Ora, então o que é que nos diz a primeira estrofe? A primeira estrofe diz-nos que o que os outros navegadores vão conquistar é algo que Portugal não quis e que vão poder achar aquilo que nós não achamos, mas simplesmente porque foi aquilo que Deus não quis que nós achássemos. Não estava no nosso destino. Ora, obviamente que se o rei Dom João II tivesse concordado com Colombo, a nossa época áurea dos descobrimentos tinha sido ainda mais áurea. No entanto, Fernando Pessoa não critica essa escolha, mas vai aproveitá-la para construir uma certa ironia. Ora, como Portugal não podia conquistar tudo, nós tivemos que deixar as sobras para os outros. E dá quase a entender que se Colombo descobriu a América, muito provavelmente foi porque se aproveitou da informação privilegiada que tinha acerca das rotas e dos mapas de viagem dos portugueses. Já na segunda estrofe, diz-nos então que estes Colombos, estes outros que não são os portugueses, não são tocados como os portugueses pela magia, pelo destino. E é esse destino que do conhecimento oculto faz história. E por isso a sua glória é vã. Não se pode confundir com a verdadeira glória. Não é original, é subordinada e inferior. E se pensarmos que Camões tinha feito referência a outros navegadores, no caso de Camões ele fazia referência aos gregos e aos romanos, Fernando Pessoa vai fazer referência aos colombos. E esta distinção que Fernando Pessoa faz entre os portugueses e esses colombos, esses outros,
é a originalidade. Há quase que uma raiva, há quase que um ódio contidos nestes versos. Dá a entender que Fernando Pessoa quer mostrar aqueles que roubam aquilo que não é deles. E o castigo de querer enganar o destino é precisamente esse. É a falta de luz, é a falta de originalidade, é algo que é apenas emprestado e que não é verdadeiro. Sendo assim, todos os feitos portugueses são originais, são verdadeiros, têm uma verdadeira luz porque foram direcionados por uma entidade superior. Terminamos então aqui a análise do 6º poema de Mar Português, da Mensagem. Numa próxima aula iremos passar à análise do 7º poema de Mar Português, Ocidente. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.